A história de Davi, parte 4. Entre lágrimas e lanças, o teste final do caráter. Ele foi ungido, mas não reinava. Ele foi escolhido por Deus, mas ainda era perseguido como criminoso. Ele venceu gigantes, mas ainda precisava vencer a si mesmo. Depois da caverna, depois da fuga, depois das lanças lançadas contra ele, chega o momento decisivo. O momento em que Davi tem novamente a chance de matar Saul. O momento em que o trono parece estar ao alcance das mãos. O momento em que o caráter fala mais alto do que a oportunidade. Nesta parte da história, não veremos apenas batalhas externas. Veremos o último teste interno. Veremos um rei caindo pela própria espada e outro rei chorando pela morte daquele que o perseguiu. Veremos uma promessa começando a se cumprir, mas não completamente, porque Deus não exalta de uma vez. Ele estabelece por etapas. Por que Davi foi ungido apenas em Judá? Por que Israel não o reconheceu imediatamente? Quem era Abissai, o homem que quase mudou o curso da história naquela noite silenciosa? E o que isso revela sobre o tempo de Deus na nossa própria vida? Hoje você vai entender que nem toda aparente oportunidade vem para ser aproveitada. Nem toda porta aberta é direção divina, e nem toda promessa se cumpre de forma instantânea. Prepare-se para mergulhar no momento em que o deserto começa a dar lugar ao trono, mas ainda sobre lágrimas, guerra e espera. Esta é a parte 4 da história de Davi, e talvez seja exatamente a parte que você precisa ouvir hoje. Ele foi ungido, mas ainda não reinava. Ele foi escolhido por Deus, mas ainda era caçado como inimigo. Entre a promessa e o trono existe um território invisível, o território do caráter. E é nesse território que Davi enfrenta não apenas a perseguição de Saul, mas a instabilidade emocional e espiritual de um rei que chora hoje e persegue amanhã. A primeira vez que Saul se quebranta. A caverna de En-Gedi, 1 Samuel 24. Saul persegue Davi com 3.000 homens escolhidos. 1 Samuel 24, 2. Entra em uma caverna para descansar, sem saber que Davi está ali. Davi corta apenas a orla do manto de Saul e depois seu coração pesa. Ele declara: "O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor." 1 Samuel 24, 6. Depois, Davi sai e revela a Saul que poderia tê-lo matado. Mostra o pedaço do manto, e então Saul se quebranta. E sucedeu que, acabando Davi de falar estas palavras a Saul, disse Saul: "É esta a tua voz, meu filho Davi?" Então Saul levantou a sua voz e chorou. 1 Samuel 24, 16. Saul reconhece publicamente: "Tu és mais justo do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal." 1 Samuel 24, 17. E Saul declara algo impressionante. "Porque se alguém achar a seu inimigo, deixá-lo-á ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem o que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão." 1 Samuel 24, 19 e 20. Saul reconhece o chamado de Davi. Reconhece que ele será rei. Chora, confessa, mas não muda. Porque arrependimento emocional não é o mesmo que mudança interior, transformação espiritual. A segunda vez, nova quebra,
mesmo ciclo. O acampamento no deserto. Saul volta a perseguir Davi, quebrando a sua promessa. A promessa de não lhe fazer mal dura pouco tempo. Mais uma vez, Davi entra no acampamento. Mais uma vez, poupa Saul. Davi declara: Eis aqui a lança do rei. Passe um dos moços e venha buscá-la. O Senhor pagará a cada um a sua justiça e a sua lealdade. Pois o Senhor hoje te entregou na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. 1 Samuel 26, 22, 23. Saul responde novamente com aparente humildade. Então disse Saul: Pequei. Volta, meu filho Davi, porque não te farei mais mal, porquanto hoje a minha vida foi preciosa aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandemente. Observe as palavras. Pequei. Não te farei mais mal. Errei grandemente. Mas novamente não há mudança duradoura. A emoção não se transforma em arrependimento profundo. Saul vive ciclos de quebrantamento momentâneo e recaídas constantes. O contraste espiritual entre Saul e Davi. Saul chora. Davi governa seu coração. Saul reconhece o erro. Davi pratica a justiça. Saul fala sobre Deus. Davi confia no tempo de Deus. Esse é o ponto central da parte 4. O verdadeiro rei não é formado apenas por vitórias externas, mas por domínio próprio interno. Davi não confia mais nas palavras de Saul. Depois do segundo episódio, Davi entende algo. Ele não pode viver baseado na instabilidade emocional de Saul. Por isso declara: Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, algum dia perecerei pela mão de Saul. 1 Samuel 27, 1. Aqui vemos humanidade. Davi está cansado. Ele vai para território filisteu, mas mesmo em sua fragilidade, ele não toca na unção. A morte de Saul. Na batalha contra os filisteus, então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. 1 Samuel 31, 4. O rei que lançou lanças contra Davi agora cai pela própria espada. A profecia de Davi se cumpre. O Senhor o ferirá, ou descendo à batalha, perecerá. 1 Samuel 26, 10. Mas o que marca a história não é a queda de Saul, é a reação de Davi. O lamento. Um coração segundo Deus. 2 Samuel 1. Então Davi pegou nas suas vestes e as rasgou, e assim também todos os homens que estavam com ele. Ele lamenta, ele honra, ele canta. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas, sobre os teus altos, foi morto. O homem que foi perseguido não celebra, porque caráter não muda conforme as circunstâncias. A primeira etapa do reinado. Davi não corre para o trono. Ele pede direção a Deus. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: Sobe. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. A promessa começa a se cumprir, mas não completamente. O restante de Israel segue Isbosete, filho de Saul. 2 Samuel 2:8. Primeiro Judá, depois todo Israel. Deus estabelece progressivamente. Todos os líderes de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom.
o rei celebrou um pacto com eles em Hebrom diante do Senhor, e eles ungiram Davi rei de todo Israel. Finalmente, o cumprimento total da promessa, desde a escolha e unção de Davi por Samuel na sua casa, ainda jovem, rebanho, leão, urso, ciúme dos irmãos, batalha com o gigante, perseguição do rei Saul e seu exército, fuga por deserto, terras inimigas, cavernas, Judá e Israel divididos, em guerra, mas tudo cooperou para o propósito do Senhor Deus na vida de Davi. A promessa se cumpriu. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Nenhuma de suas palavras se perde. Todas cumprem o propósito designado para nossas vidas. Lições espirituais da parte 4. 1. Emoção não é arrependimento verdadeiro. 2. Palavras de quebrantamento não substituem transformação. 3. O caráter é testado mais de uma vez. 4. A promessa não precisa de atalhos. 5. Deus cumpre suas promessas no tempo certo, o tempo de Deus. Conclusão. Saul chorou, mas não mudou. Davi foi perseguido, mas não tocou na unção. Saul caiu pela espada. Davi foi levantado pelo tempo de Deus. Entre a promessa e o trono existe um teste. E nesse teste, Davi venceu antes mesmo de reinar. Porque o verdadeiro rei não é aquele que elimina adversários, é aquele que governa o próprio coração. E essa história aponta para o rei maior, aquele que, perseguido, não abriu a boca, aquele que venceu não pela espada, mas pela obediência. Nos ajude a fazer esta mensagem chegar a mais e mais pessoas, deixando seu like e compartilhando. Inscreva-se em nosso canal para receber nossas mensagens bíblicas.